Olá, muito bom dia! Olá, bom dia, bom dia! Hoje eu estou aqui mais uma vez com mais um vídeo renovado exclusivamente para você mesmo, para você que é um terapeuta que está à procura de desenvolver conhecimento sobre mindfulness da mente. Eu vou apresentar para vocês os passos, os guiões em que você pode pegar e dar passo a passo na presença dos seus clientes. Você que é um terapêutica, então, vem cá comigo, assiste esse vídeo até o final para poder ter essa ferramenta nas suas mãos e ir lá e colocar em prática e ter resultado drástico na sua vida e na vida dos seus clientes. Anda cá, assista esse vídeo até o final para fazer a diferença na sua vida drástica. Anda cá comigo. E hoje nós vamos falar sobre o que concretamente? Nós vamos falar sobre mindfulness da mente. Essa que eu vou passar aqui, aqueles diretrizes ou aqueles passos importantes que você deve conhecer para pôr mesmo em prática e tendo resultados na sua vida e transformar a vida de outras pessoas. Ora bem, quando que se fala de mindfulness da mente, estamos a falar do quê? Antes de mais, queria fazer uma reapanhada de observação, dizendo que normalmente a nossa mente humana é obcecada em quê? É obcecada por memórias do passado e também por aquela expectativa que nós temos do futuro. Por isso que dificilmente nós vamos focar em situações atuais da vida, ou seja, em situações presentes, e aqui, agora da vida, é muito difícil você ficar 100% aí focado. Por quê? Porque a mente tem aqui aqueles pensamentos que andam a circular, o vai e vem, podemos dizer, que tira da percepção real da vida presente, do próprio presente. Por exemplo, se você comeu uma banana madura ontem, você pode ver hoje uma banana madura também, você pode pegar nessa banana o que vem ao seu pensamento. Oh, essa banana não é tão madura como eu comi ontem. O que é que você ficou? Como você fica agora nesse caso? Você vai ficar aqui entalado, ou seja, você vai ficar aqui a pensar todo o tempo da banana que você comeu ontem. Não está a pensar agora da banana que você tem presente hoje, apesar que não é madura, mas você fica em contradição. Ah, ontem a banana que eu comi é mais madura, é mais mole, é mais saborosa. Essa expressão vem à mente, ou seja, a sua mente foge sempre pela realidade da situação de agora, aqui no momento presente, aqui e agora. Portanto, muitas ocasiões, muitas pessoas ficam aí com a especulação na mente e pode aqui conduzir a chegar ao próprio processo da infelicidade, porque em vez de pessoa começa a focalizar em algo presente para dar passos e conquistar algo benéfico, a vida que elas merecem mesmo, fica a fazer aquela elo de ligação com o passado, elo de ligação com o futuro, em vez de ficar no momento presente, a trabalhar mesmo o sistema, portanto, leva ao processo depressivo da própria pessoa, à infelicidade. Agora, nessa situação depressiva, nesse caso, depressiva, de infelicidade, acontece por quê? Acontece porque existe lá uma crença que domina a mente, uma crença da mente que domina aquela parte do indivíduo, que domina a individualidade. Portanto, certos pensamentos criam aquele culpa na pessoa e as pessoas ficam aí a circular sobre pensamento, apesar que a mente realmente tem um poder autônomo, é claro, autônomo em muitas ocasiões, a mente tem o poder de tomar aquelas decisões, mas isso também são observado quando a solução para um problema não é totalmente típica, ou seja, controlada. E os pensamentos dão aqui aquela volta. Já aconteceu isso consigo? O pensamento fica a dar volta, até para poder
encontrar uma causa, ou seja, até vem a preocupação, até esse estado afeta mesmo o estado de ânimo da pessoa. A pessoa fica a dar volta, a pessoa cai em desânimo. Nesta situação, a mente e o corpo ficam presas. Quando a pessoa entra em estado de desânimo, tira a pessoa de ânimo, a pessoa fica presa sobre os pensamentos, ou seja, aumenta o estado de tensão, ah, o desânimo, de uma forma inconscientemente, para cometer até o desespero, até a pessoa entra em pânico, até a pessoa poderá entrar em depressão. É quando a mente está, desvagueiam-se em relação aos pensamentos. Por este motivo, que esta técnica, esta terapia, o mindfulness da própria mente é muito importante. Você é muito importante focar no processo da mente, não é dessa meditação guiada, para tentar se relacionar mais de uma forma consciente com os seus pensamentos. Então, para tal, apareceu um filósofo, nesse caso um cientista, que damos nomes de Evra Sagi, não é? Que é 2012 também, ele é muito famoso em questão da mente. Ele apresenta as seguintes considerações antes de entrar no processo de mindfulness da mente, ou seja, antes de entrar naquela meditação profunda, de entrar em sintonia propriamente com o seu corpo. Ele apresenta um conjunto de considerações que, se você pegar e colocar na prática, com certeza vai levar a sua mente em direcionamento ao seu corpo, para que o seu corpo possa estar mesmo no momento presente, focar em aqui e agora, sobretudo que a nossa mente tem um bocadinho de problema a levar o nosso corpo a fazer isto. Então, existem várias considerações, concretamente, existem 4 considerações fundamentais que ele escreveu. Primeira consideração, ele diz não parar de pensar. Você não tem que parar de pensar. Ou seja, durante o processo da meditação, vamos estamos a falar, não parar de pensar, é durante o processo da meditação, certo? Nesse caso, não deve ter a mente vazia, mente parada, embora, embora seja um mito muito difundido nesse aspecto de dizer não parar de pensar. Mas o sujeito deve, o cliente, o paciente, o sujeito, a pessoa, nós devemos quê? Devemos entender que os pensamentos não são nossos inimigos, não são seus inimigos os pensamentos. Você tem que pensar, não é? Às vezes a gente tem medo de pensar, mas a gente tem que pensar porque pensamentos são nossos amigos. Agora, o que nesse caso é parar de tentar, nesse caso, não é não pensar sobre eles, nesse caso, ou apenas criar uma barreira de desnecessário aqui. Nesse caso, os pensamentos são objeto de próprio mindfulness. Você tem que pensar, porque se não acontecer isso, a mente fica bastante escura, ou seja, mente apagada, sem nada, não se pode prestar atenção, ou você também não se pode observar nada quando não tem pensamento. Você tem que pensar, não parar de pensar. É o único lema aqui, nessa estratégia, você tem que ficar a pensar, deixa os pensamentos flutuaram-se sem fazer julgamento. Observa só, deixa o pensamento caminhar. Agora, a outra consideração, e ele falou muito bem, não se deixar também de dominar pelos pensamentos. Você não tem que parar de pensar, certo? Mas você também não tem que deixar de ser dominado pelos seus pensamentos. Como assim, Adele? Aqui o paciente, o indivíduo, você mesmo, você pode se sentir sobrecarregado, sobretudo na fase inicial da prática. É claro. Agora, pois, ficará ciente quando os pensamentos vêm à sua mente. Nesse caso, não faz julgamento. No entanto, à medida que essas sensações progridem, ah, progridem assim, é mais fácil ficar calma, sua mente ficar mais calma. Observa só, observa-se com grande tranquilidade, com calma. Por isso, você não deve abandonar a prática de quê? A prática de experimentar aquela sensação de sobrecarga,
momento próprio de pensamentos. Você está sobrecarregado, fica calma, deixa, porque os pensamentos vão circular. É como se fosse uma água no rio. A água fica sempre a circular. A água é muito, mas a água vai, a água vem. Não é assim que a água faz. Então, é dentro da sua cabecinha fica aí minhocas, fica aqui cheio de pensamento a movimentar, mas deixe só, observe, deixa passar. Só isso que você tem que fazer. Agora, se você entrar em contraditório, que é julgar ou não aceitar, aqui não bate bem com certeza. O terceiro, temos aqui não julgar os pensamentos. É isso que nós vamos entrar, que já falámos também um bocadinho. Nesse caso, os pensamentos não devem ser classificados de bons nem ruins. Você não pode dizer isto é bom, isto é bem, isto eu vou deixar, isto eu vou deixar passar, isto eu vou tirar no lixo, vou jogar no lixo. Não. Deixe os pensamentos a movimentar mesmo na sua cabecinha. Deixa com tranquilidade, não, você só vai fazer uma observação com tranquilidade, quantidade de vezes, com curiosidade, com gentileza, cordialmente, mesmo quando você não gosta muito deles, ou seja, desses pensamentos. Você não está a gostar desses pensamentos? Opa, deixa o pensamento caminhar, fica quieta, deixa só o pensamento, observa. Uma coisa, imagina com curiosidade você observar um pensamento que você não gosta. Isso é bastante curioso. Agora, a quarta, que é aceitar e a mente se distrai. Você também deve aceitar uma coisa, que facilmente a sua mente se distrai. Por isso que você deve estar atento a observar. Você já sabe, como criança vai distrair a sua vista e perder. Fica com o olho na criança, não é? Assim também faça com a sua mente. Você tem a sua mente e a sua. Então observa a sua mente. Aceitar que ela pode distrair. Agora, nesse caso, reconhecer que a mente pode se distrair, o primeiro passo para não ficar, que é a seguir em frente, a realizar aquelas concentrações, ou seja, a observar o que realmente deseja. Observa algo que você deseja. Na verdade, é um grande passo para perceber que a sua mente distrai. Distrai, é capaz de mesmo ajudar a você a atingir, sobretudo, algo que você deseja na sua vida. Ou seja, a mente mesmo é capaz de ajudar você a direcionar para o que você deseja, porque você já sabe que a mente distrai. Então, aceita-se que a mente distrai. A partir dali, essa mente mesmo que distrai, que ajuda você a encontrar algo que você deseja. É um pouco curioso. Agora, para tal, tendo essas considerações, já vamos entrar nos passos claros que você pode pegar esses passos e orientar os seus pacientes ou clientes de uma forma a ter resultado drástico. Qual é o primeiro passo, então, desta meditação, do processo de pensamento, nesse caso, quando você já aceitou tudo isto? Como que você vai utilizar essas técnicas? O primeiro passo, você vai fazer o quê? Mindfulness do relaxamento. Então, o que é mindfulness de relaxamento? Ah, que história boa. Vem cá comigo. Agora, o primeiro, você como um cliente, você como um terapeuta, a pessoa deve relaxar através do processo da respiração. Ora bem, a respiração é uma técnica que pode ser separada, mas uma técnica que deve ser combinada com todas. A respiração é fundamental, entra em todos os passos, em todas as ferramentas de mindfulness. Não há mindfulness sem a respiração, vou dizer claro. A respiração aqui é primordial, visto como anteriormente o espaço, como já tínhamos visto, tem que permanecer aqui. Deve-se observar primeiro o processo de respiração que move dentro do nosso corpo, ou seja, a duração irá variar, depende do estado de cada pessoa. Eu não posso dizer que a respiração desse paciente vai demorar X minutos e que a outra demora X segundo. Por quê? Isso depende de cada um de nós. Depende. Já o tempo é necessário para a prática disto. Tem que haver um tempo determinado para tal. Este é o primeiro passo. O segundo passo é observar os pensamentos. Ora bem, observa só os pensamentos a passar. Nesse caso, se deve comprometer, ou seja, a concentrar mesmo
a atenção nos seus pensamentos. Fica atento nos seus pensamentos. Tem uma criancinha aqui a brincar, fica atento nessa criancinha. É mais ou menos isso. Agora, você tem que observar cuidadosamente. É você que está a fazer, que está a realizar mesmo essa técnica. Tem que fazer séries de perguntas nesse caso. Você tem que perguntar mesmo a si mesmo. Por isso, você, como terapeuta, também tem que orientar esse processo com os clientes. Embora também ter feito por terapêutico, como eu disse, você tem que saber orientar essas perguntas. Tanto você vai lançar essas perguntinhas que eu vou dar, tanto para o seu cliente e a pessoa em si também, quando está a fazer em si, pode também lançar perguntinha para eles, só a fim de ficar comprometida com a mente, ocupada praticamente de ser. Então, vou lançar algumas das perguntinhas que você pode fazer. Você pode dizer assim: que pensamentos você está tendo agora? Que pensamento eu estou tendo agora? Eles se movem rapidamente ou se param por algum tempo? Existem pensamentos que predominam e retomam com frequência? São pensamentos leves ou pesados? Existem espaços entre os diferentes pensamentos? Você vai se perguntando. Assim, você vai perceber mesmo algo em relação ao seu pensamento. Você vai tentar perceber, às vezes você percebe mesmo. Quando você faz a pergunta, vem a resposta, mas fica uma quietinha. Não fica a fazer julgamento, porque se você fica aqui em perceber a lógica dessa resposta, você fica aí focado, não dá boa sensação para si. Agora, o terceiro passo é o que é que você vai fazer nesse caso? É retomar a observar pensamentos. Olha, o segundo passo vai observar os pensamentos, fazendo aquelas perguntinhas, certo? O terceiro passo vai retomar novamente, ou tomar novamente, a observação desses pensamentos. Como assim? Isso acontece no mindful também corporal. A mente pode ficar praticamente distraída, como nós já vimos, e perde o foco. Perde o foco por quê? Porque os pensamentos ficam a guiar sobre os pensamentos. E nesse caso a pessoa não deve desanimar, por quê? Mas sim deve direcionar a atenção. Você vai simplesmente direcionar a atenção no algo, no pensamento, para os pensamentos, para que pode pode observar novamente, você fica sempre a observar os pensamentos. Em vez de ficar aqui sem o foco, fica a direcionar a atenção aos seus pensamentos. O quarto passo, o que é que você vai fazer nesse processo? Continuar com a prática. A prática é contínua. Você não deve parar a prática até terminar o processo. Nesse caso, a prática deve ser trabalhada diariamente. Não deve ser abandonada após a primeira sessão. Ou seja, você faz a primeira sessão, já está tudo bem, eu já percebi a técnica, ou amanhã não vou fazer, depois de amanhã eu faço. Não, a prática é constante para você dar um clique aí na sua mente para dizer, mente tem que fazer isso. Você faz, continua a fazer nessa situação. Você entra em campo e faz, continua a fazer. Nesse caso, você, para além de ficar a recordar a prática, você fica mesmo bem atualizado. E você não fica saturado, com certeza. Você fica calmo. Da mesma forma, o sujeito pode se mover da sua respiração do corpo e da mente e não ficar praticamente saturado e praticar as três técnicas que nós já falamos. E, entretanto, aquela respiração tanto do corpo, respiração tanto da mente, é muito bom. Então, a respiração é utilizada aqui, aliás, nesse caso, o mindful do corpo, o mindful da mente é importante. Ambos nós podemos utilizar o que é o processo respiratório. A respiração é base de mindfulness, praticamente posso dizer. Não há mindfulness sem a respiração. A respiração tem que ser visível aqui, prático, aqui. Também a observação, você tem que observar sempre, sempre, sempre. Não deixar o seu pensamento a viajar, a sair da casa. Sempre dentro da casa. São essas ferramentas que eu trouxe para vocês sobre mindfulness da própria mente, sobre as considerações, sobre os passos. Ora bem, você pode pegar esses passos, essas considerações, pondo na prática e ter resultados que você merece
em relação a si, em relação à vida dos seus clientes. Você é terapêutica, você que está a precisar desta técnica para abrir o seu horizonte visual, para fazer as coisas como devem ser feitas, como explicado cientificamente, estão aqui esses experimentos exclusivamente para você. Eu pensei no seu desenvolvimento, eu fiz isto. Vocês podem comentar, podem dar like, não esqueça de me seguir no Costa TV e também no YouTube. Essa faz grande diferença, também ajuda o canal, quando vocês comentarem, dê like, ajuda o canal a dar um clique para mim. Eu também faço mais conteúdo sempre renovado, com atualizações modernas para vocês mesmo, para a vossa transformação. E partilham esse conhecimento com várias pessoas. Por quê? Porque há pessoas que necessitam saber disto, precisam de entrar em sintonia rapidamente, precisam pôr o corpo e mente em sintonia para que possa ter resultado drástico na sua vida, ou seja, resultado que elas merecem. Para ter o resultado, para concretizar o objetivo que já tem entalado na cabeça há muito tempo, não consegue dar passo porque o corpo e a mente não estão em sintonia, não trabalham juntos, trabalham separados. Então, precisam rapidamente dessa meditação guiada para poder colocar o corpo em sintonia, para poder trabalhar em prol dos seus objetivos. Gratidão, gratidão. Até a próxima jornada de conhecimentos. Eu conto convosco.